Olá, irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Estamos aqui para dar sequência a essa série que nós estamos fazendo sobre a Reforma Protestante. Nós já andamos aí um pouquinho, alguns assuntos. Primeiro domingo nós falamos sobre o contexto do mundo, como que estava a Europa ali no período da Reforma Protestante. Nós falamos sobre a peste, falamos sobre a pobreza, falamos sobre os anseios religiosos que as pessoas tinham. Domingo passado a gente falou sobre a vida e a teologia de Martinho Lutero, os conflitos que Lutero enfrentou ali na Alemanha, e não só na Alemanha, né? Todos os desdobramentos ali com o Papa, com a Igreja Católica. E a partir de hoje nós vamos falar então sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Nós vamos ver o que é isso, que são esses 5 solas, qual que é o papel desses 5 solas na teologia que a gente produz hoje. Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus, para a gente então entrar nesse assunto tão importante para nós. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor Deus agiu na história, e ao agir na história o Senhor determinou, o Senhor separou e preparou cada momento para que as coisas acontecessem de acordo com o seu querer, de acordo com o seu decreto, de acordo com a tua vontade, e para que nós fôssemos abençoados, para que o teu evangelho verdadeiro e genuíno fosse encontrado, fosse restaurado, para que a igreja fosse reformada. Muito obrigado por isso, Deus. Nós estamos aqui debruçados sobre esses ensinamentos, sobre esse ensinamento histórico e, sobretudo, também teológico, bíblico, para entendermos todos esses desdobramentos e como que somos afetados por isso e como que isso contribui para a nossa fé, contribui para o modo como servimos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler aí os versículos 16 e 17. Nós vamos falar hoje sobre o sola escritura, que é o primeiro dos 5 solas da Reforma. Eu vou explicar um pouquinho o que são esses 5 solas, qual o contexto que eles surgiram, e o nosso foco hoje então é nesse primeiro sola aí, sola escritura. Abra sua Bíblia comigo então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos aí 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, texto que Paulo vai orientar Timóteo sobre os aspectos aí da palavra de Deus, como que a palavra de Deus, então, toda ela, é importante a gente focar nessa ênfase que Paulo dá, toda ela é inspirada por Deus. Paulo, quando ele vai se referir aqui a toda a Escritura, inicialmente o que ele tem em mente são os 39 livros do Antigo Testamento, o que no contexto judaico do primeiro século é considerado como Escritura, mas também a gente vai encontrando aqui dentro do Novo Testamento indícios e acréscimos de outros textos, de textos que viriam então a ser conhecidos como textos do Novo Testamento, que também vão se enquadrar nessa mesma categoria de escritura, de que toda a escritura então, textos do Antigo, esses textos do Novo, elas são inspiradas por Deus, elas são úteis para todos esses usos que Paulo coloca ali. Mas antes disso, vamos lá, a gente está falando então de Reforma Protestante, que é esse movimento que estoura aí no século XVI, sobretudo encabeçado, pensando aí dentro do tempo e do espaço por Martinho Lutero, mas Lutero não é o único e Lutero não é o primeiro que enxerga problemas na igreja e tenta resolver esses problemas. Então, como eu já falei, nós temos antes aí homens como Jerônimo Savonarola, nós temos homens como John Hus, nós temos homens como John Wycliffe, nós temos aí os Lollardos, nós temos os Valdenses, vários grupos de pessoas
pessoas que enxergaram problemas, enxergaram uma falha estrutural, uma falha teológica naquilo que vinha acontecendo no catolicismo e que tentaram então levantar sua voz, tentaram fazer um protesto, tentaram mostrar como que aquilo estava errado, mas não tiveram êxito no mesmo sentido que a reforma encabeçada aí no século XVI por Lutero teve. Todos esses homens que eu citei, que vieram anteriormente, eles foram perseguidos pela igreja, foram massacrados, foram mortos. Mas no período que surge Lutero, é óbvio que a gente precisa colocar aqui o contexto da soberania de Deus, da vontade de Deus. Então, no período que surge Lutero, é o período que Deus quer que aquilo aconteça. Então, Deus preserva Lutero. Além de preservar Lutero, Deus levanta vários outros pontos, vários outros focos de reforma que estavam acontecendo na Europa. E a reforma ela tem, então, esse papel tão importante, e os desdobramentos da reforma. Eu falei semana passada sobre a importância da tradução da Bíblia que Lutero fez, que não influenciou somente a questão religiosa, mas influenciou também a questão da língua alemã, né, que foi muito influenciada por aquela Bíblia de Lutero, influenciou nas artes, influenciou todas as artes, pintura, música, artes plásticas, enfim, influenciou na cultura no geral e trouxe hoje, então, legou, né, melhor dizendo, hoje as várias igrejas, as várias denominações protestantes que temos e os vários movimentos que foram surgindo de dentro desse grande movimento protestante. E um ponto principal que a reforma vai, então, influenciar é na área teológica, na área do ensino. A gente já viu também aqui como que o catolicismo ele dominava, como que o catolicismo ele comandava tudo. E na era medieval, na era antes da reforma, qualquer coisa ela era determinada pela igreja. Qualquer coisa era a igreja que cravava ali, a igreja que decidia o que era e o que não era. Na área de salvação também era da mesma forma. A igreja ela tinha a escritura sagrada, a igreja tinha a Bíblia, não era uma questão de não ter a Bíblia, mas tinha sim a Bíblia, os textos foram preservados, os textos eram usados. Por exemplo, Lutero ele vai estudar, ele vai ser um doutor em Bíblia, né? Ele vai ser professor. A área que ele atua é a área bíblica, então não é uma questão de não termos a escritura. Tinha a escritura, mas a questão é qual era o papel da escritura, qual era o local da escritura dentro dessa estrutura toda que foi construída durante todo esse período da Idade Média. O papel da escritura, ele não era um papel principal. O catolicismo ele sempre teve, então, a escritura apoiada, caminhando junto com a tradição da igreja. Então, é basicamente você dizer assim: quem interpreta a escritura, quem dita o que é o que não é verdade, é a igreja, é a tradição da igreja. Não tem como interpretar a escritura sem levar em conta os anos aí todos que o catolicismo foi construindo, foi desenvolvendo essa sua tradição. Então, a estrutura é tradição da igreja, aqui, Bíblia, aqui embaixo, palavra de Deus aqui embaixo. Essa era a estrutura que se tinha no catolicismo, essa era a forma que o catolicismo enxergava a Bíblia. Uma outra coisa que a gente precisa pensar também era o papel dos papas, né? Os papas eles tinham aquele papel de supostamente serem sucessores de Cristo, e essa ideia então ela colocava muitas vezes aquilo que o Papa falava acima de qualquer outra coisa. Não haveria então um exame, uma pesquisa na Escritura Sagrada para ver se aquilo que está sendo falado é verdade ou não é. Porque uma vez que o Papa é o representante de Cristo, as pessoas não vão então ir contra o que ele está dizendo, as pessoas não vão ir contra aquilo que ele está determinando. Aí quando você une então tradição da igreja com a questão papal, infalibilidade papal, quando você une tradição da igreja, o papel que a igreja tem acima do papel da posição aí da Bíblia,
a Bíblia vai ficando de lado. Se você coloca nessa conta que a gente vive num período onde as pessoas, a maioria das pessoas são analfabetas, onde as missas elas aconteciam em latim. Então a pessoa ela ia ali, ela além de não participar ativamente, ela não tinha um texto da escritura para ser levado para casa, para poder estudar, para poder pesquisar. No ano de 1250 é determinado então que as pessoas comuns não poderiam ter um exemplar da Bíblia. Era só o clero que poderia ter. O clero é a elite religiosa, né? Padres, bispos, arcebispos, cardeais, papas, monges, frades e tal. Esse é o clero. Então, ou seja, só essas pessoas que tinham acesso à escritura sagrada. A pessoa comum, o povo comum não tinha. E além disso, não havia Bíblias na língua do povo. O mais próximo que se tinha do popular era a Bíblia em latim, que era a tradução de São Jerônimo, que Jerônimo vai fazer. Se a gente pegar que a Bíblia originalmente, o Antigo Testamento, é majoritariamente escrito em hebraico, com alguns poucos textos em aramaico, e o Novo Testamento é escrito em grego, você tem aí uma tradução em latim de Jerônimo. Logo, as pessoas elas estão muito distantes do texto original e também estão muito distantes de qualquer texto, porque, de novo, não é acessível às pessoas. Então, você tem uma igreja, uma instituição, que ela dita as regras, onde uma pessoa, um papa, um líder, ele também dita as regras. Então, onde quando você coloca igreja, tradição da igreja e o papa, a Bíblia só vai sendo deixada de lado. Você tem as pessoas que não sabem ler, a grande maioria não sabe ler, e ainda aquelas que sabem ler, a Bíblia não está acessível na língua delas. E óbvio, isso está errado. Óbvio que a coisa não deveria ser assim. Óbvio que toda essa estrutura ela vai contra aquilo que a gente tem no comecinho da igreja, aquilo que se tem, então, por exemplo, na igreja de Atos dos Apóstolos, aquilo que se tem nas igrejas ali do primeiro, segundo e até mesmo aí no início do terceiro século. Então, o que a reforma traz nesse sentido? Qual que é o papel que a palavra de Deus vai conquistar? Qual que é o papel que os reformadores vão colocar a palavra de Deus? É aí que entra, então, depois desse contexto histórico da reforma, o contexto teológico, onde as coisas começam a ser organizadas. Pensando em toda essa estrutura falha, toda essa estrutura quebrada que havia, então, no catolicismo, os reformadores, eles vão cunhando com o tempo algumas máximas que são determinantes na forma como eles entendiam a fé cristã, que são, então, esses 5 solas. Então, vamos lá. O que são os 5 solas? São expressões em latim que vão trazer, que vão determinar, que vão conceituar a forma como que os reformadores, como que a teologia reformada, ela entende, ela interpreta a religião. Então, por exemplo, qual que é o primeiro solo? O primeiro solo é o sola scriptura, ou seja, o que significa sola scriptura? Sola scriptura é um termo em latim que significa somente a escritura. Ou seja, o que eles querem dizer com isso? Que nas questões de fé, nas questões de prática cristã, nas questões de norma do cristianismo, é somente a escritura e nada mais. Não existe essa, então, de você ter um líder, que esse líder ele tem esse papel de infalibilidade e que ele, por ser infalível, aquilo que ele disser, aquilo que ele ensinar, não pode ser nem questionável. Não existe essa ideia de você ter uma tradição, onde essa tradição, então, que veio sendo construída com o tempo, essa tradição ela vai ser a norma. Não, somente a escritura. Questões de fé, questões de salvação, questões de condução, de normas para aquilo que vai ser feito, vai deixar de fazer dentro do cristianismo, é somente a escritura. Então, se há dúvida entre uma coisa ou outra, é a Bíblia que vai ter a palavra final. Se há algo que precisa ser determinado, vai ser determinado pela Bíblia. Mas a Bíblia está dizendo isso, a tradição da igreja seguiu isso e isso durante os séculos. A tradição da igreja está errada, então o que segue é a Bíblia. Então esse é o primeiro solo, somente a escritura.
Depois de somente a Escritura, nós temos aí então o sola fide, ou seja, somente a fé. Enquanto na Idade Média e no catolicismo a salvação ela era a pessoa alcançava a salvação por meio de diversas coisas, por meio de obras, por meio de fazer isso, fazer aquilo, por meio de peregrinações, por meio de relíquias, por meio de indulgências. A reforma ela vai trazer que a justificação ela é pela fé somente. O homem ele não precisa fazer algo, ele não precisa fazer coisas para ser salvo. É como a teologia medieval trazia, que a fé, a salvação era pela fé acompanhada das obras. Então precisava ter obras, a pessoa precisava contribuir. Não. A teologia reformada vai entender que é somente pela fé e nada mais. O terceiro sola é o sola gratia, ou seja, somente a graça. Ou seja, a salvação ela chega até o ser humano somente pela graça de Deus. É Deus que, por meio da sua misericórdia, que por meio da sua graça, ele contempla o ser humano caído, o ser humano morto em seus delitos e pecados, e ele então, por meio da sua oferta graciosa, ou seja, aquele conceitozinho básico de graça que a gente aprende na escola dominical, né? Favor imerecido. Por meio desse favor imerecido que Deus então arranca esse homem de lá. Então não tem mérito, não tem algo bom, não tem essa história como surgiu aí nessa semana, né? Do coach aí que se diz pregador e que de cristão não tem nada, que diz que Deus ainda vai mostrar para o mundo inteiro que ele viu em você. Não tem nada que Deus viu em você. O que Deus vê em você, o que Deus vê em mim é pecado, é perversão, é maldade. O que Deus vê em mim, o que Deus vê em você é aquilo que ele vê na humanidade inteira afastada dele, pecado, desprezo pela palavra dele, idolatria. Então a salvação não é porque Deus olhou, viu e falou, olha, esse aqui é bom, esse aqui é legal, esse aqui é gente boa, vou salvar ele. Não, de jeito nenhum, é pela graça. É algo que nós não merecíamos, é algo que nós nunca tivemos mérito algum. Deus então nos tira de lá. Esse é o terceiro sola. Então nós sola escritura, sola fide, sola gratia. O terceiro sola é o solus Christus. A salvação ela é somente por Cristo. Cristo é o único, como diz Paulo, o único mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe essa história de você ter então santos, pessoas que a igreja entende como santa, canoniza essas pessoas e entender que essas pessoas elas estão então lá no céu intercedendo por nós. Não, a Bíblia é muito clara ao dizer que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A parábola lá do rico e do Lázaro deixa muito claro para a gente que quem morre e está lá não passa para cá. Não há então essa conectividade onde as pessoas então que morreram estão lá intercedendo e que essa intercessão tem valor. Não, Cristo é o único mediador. Não há, como foi cunhado, como foi desenvolvido na teologia católica, a ideia de que Maria ela é medianeira. Não, isso vai contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Cristo, Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele que morreu, foi Ele que morreu na cruz. Foi o sacrifício dele que foi um sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus. Então, é solus Christus, é somente por Cristo. Tentar colocar qualquer outra coisa vai contra a palavra de Deus. E o quinto sola é o soli deo glória, ou seja, glória deve ser dada somente a Deus. Não existe glória para Maria, não existe glória para João, não existe glória para José, não existe glória para Paulo, para Pedro, para Tiago, não, glória somente a Deus. Perceba que todos esses 5 solas, então, sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli deo glória, ou seja, somente a escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus, eles vão então totalmente na contramão da teologia que havia no catolicismo medieval, que ao invés de solo escritura, era tradição da igreja, infalibilidade papal, concílios, sínodos da igreja. Ela vai totalmente ao contrário. Então,
daquela ideia que se tinha de que salvação é por meio de obras. A pessoa tem que fazer obras, a pessoa tem que contribuir, a pessoa tem que agir. Vai totalmente contra também aquela ideia, então, de que há méritos no ser humano. O ser humano, ele não é totalmente depravado, então há méritos, há certa bondade nele. Não. Vai contra também a ideia de que você tem santos, você tem Maria, você tem vários outros aí intercedendo. Não, é somente Cristo. E vai contra também a ideia de que outros personagens aí da história da igreja, da história do cristianismo, devem ser adorados. Não, a glória é somente a Deus. Então, esses 5 solas, esses 5 somentes aí da fé, eles estão diretamente ligados à teologia que havia no período medieval, ao que era ensinado no período medieval, e eles vão trazer para o que a Escritura ensina, ao que a palavra de Deus ensina, ao que deve ser seguido e feito, que está registrado somente na palavra de Deus e nada mais. Não tem tradição, não tem o líder que ordena, não tem nada. É a Bíblia Sagrada. E aí, então, pensando agora nesse primeiro sola Escritura, né? O que a gente pensa? O que se quer dizer quando se diz sola Escritura? Primeiro, a gente precisa entender o que é a Escritura. O que é a Bíblia Sagrada, né? O apóstolo Paulo, ele já disse nesse texto que a gente leu que toda a Escritura, então, ela é inspirada. Ela é inspirada por Deus. O que significa ser inspirado por Deus? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 20 e 21, o apóstolo Pedro ele diz assim, olha, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está dizendo aqui? Pedro está mostrando que a Escritura Sagrada, ela não é fruto, ela não é produto da mente do ser humano, do intelecto humano. Olha o que ele diz, olha. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Olha, é óbvio que Pedro não está dizendo que nunca houve ninguém que proferiu palavras em nome de Deus segundo o seu próprio coração sem Deus ter ordenado. Não é esse o contexto. O contexto aqui, e Pedro é muito claro ao dizer, ele diz o seguinte, olha, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, Pedro ele está limitando essa ideia, essa noção que ele tem de Escritura à palavra de Deus, essa noção que ele tem de profecia, a palavra de Deus, a Escritura. Então o que ele está dizendo? Tudo o que está aqui vem de Deus. Não há nada que esteja aqui que tenha vindo da vontade do homem. Não há nada que esteja aqui que o próprio homem, por sua própria mente, por sua própria vontade, tenha então dito assim, olha, acho que eu vou escrever isso daqui. Não, o que a gente tem é Deus que inspira, fazendo eco ao que Paulo diz lá em Timóteo, né? Toda escritura é inspirada por Deus. E aqui nós temos Pedro, então, dizendo que homens santos, finalzinho do versículo 21, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. É interessante porque esse termo movidos que ele usa aqui é o mesmo termo que vai ser usado para se referir a um barco que é movido pelo vento. Então, ou seja, como é que um barco à vela ele se movimenta? Você issa as velas, o vento bate ali naquelas velas e vai conduzir, vai mover, vai empurrar. Então, o que Pedro está dizendo aqui, analisando o texto original, é que o Espírito Santo, ele moveu esses homens, ele conduziu esses homens a produzirem isso que a gente tem e que a gente chama de Bíblia e que a gente considera como palavra de Deus. Então, de novo, não foi o Pedro que pensou assim, olha, eu vou escrever uma carta e eu vou dar aqui umas diretrizes e eu vou dar aqui uns conselhos. Não foi. É o Espírito Santo que, por meio de
Pedro, é o Espírito Santo que conduz Pedro, é o Espírito Santo que guia, que move, que direciona Pedro a que Pedro escreva, então, essas coisas. E quando Pedro está sentado escrevendo, o que acontece não é como se fosse uma psicografia espírita, onde Pedro perde o sentido e de repente está ali escrevendo e quando ele vê, olha, puxa, fui eu que escrevi, ele não sabe, como se estivesse fora de si. Não, o Espírito Santo, ele conduz, é esse o termo que ele vai dizer, movidos. O Espírito Santo, ele move a pessoa. Então, ele não toma a pessoa de uma forma irracional, a pessoa não entra num transe, não. A pessoa é movida a escrever, a produzir, preservando então suas faculdades mentais, preservando as suas características. Então, quando você vai ler, por exemplo, o Novo Testamento no idioma original, que é o grego, você consegue perceber diferenças de estilo de escrita de autores para autores. Então, por exemplo, você pegar, o que eu quero dizer? Você pegar uma obra de Machado de Assis, por exemplo, você pegar lá Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vai ter um português, você vai ter uma escrita no estilo machadiano, né? Você vai ter as características de Machado de Assis ali. Se você pega uma outra obra aí em português, por exemplo, O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, você já vai ter um outro estilo de escrita, porque ainda que dentro da mesma língua, você tem pessoas em contextos diferentes, em épocas diferentes, você tem pessoas ainda que no mesmo país, culturas diferentes, então você tem particularidades, certos termos que são comuns, certas construções que são comuns, e você encontra isso na escritura, o que prova então que o Espírito Santo, ele não tomou de novo essas pessoas como um transe, não, ele preservou essa particularidade, ele manteve essa individualidade, a capacidade de cada um, porém, ainda que mantendo a individualidade, mantendo a capacidade, o que essas pessoas produziram é a palavra de Deus. O que essas pessoas produziram é inspirado. Então, quando você pega Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, e vai ali Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Lamentações, Oséia. Quando você pega todos esses livros, cada um mantendo a sua particularidade, mantendo a sua característica, porém todos inspirados pelo Espírito Santo. Todos textos que foram produto da inspiração, da santidade do Espírito Santo. Então, a Bíblia sendo esse livro inspirado pelo Espírito Santo, aí a gente automaticamente chega em duas características que são muito caras à Escritura Sagrada, que é a infalibilidade e a inerrância. Ou seja, pegando aí de trás para frente, o que significa inerrância? A Bíblia não erra, não existe erros na Bíblia, não existe um erro sequer na Escritura Sagrada. O que pode haver e o que se tem, às vezes, são erros de cópias. Por quê? Porque o que a gente tem hoje não são os textos originais, obviamente. A gente não tem, então, por exemplo, acesso à carta que Pedro escreveu. Quando eu digo a carta, eu me refiro ao papel que Pedro escreveu e pegou lá a caneta e tal, a pena, né? E anotou. A gente não tem esse papel mais, porque isso se perdeu. O que a gente tem são cópias. Porque como que era o processo de reprodução e de distribuição? Pedro escreve, ele direciona a sua carta lá para o seu destinatário, e aí alguns irmãos, olha, eu tenho aqui uma carta que o apóstolo Pedro, o irmão Pedro enviou. Vamos fazer uma cópia. Então, se Pedro escreve essa carta e envia para a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia quer ter acesso a isso, porque Pedro é um apóstolo, e aquilo que os apóstolos falam, eles falam guiados por Deus. Então, poxa vida, vamos fazer uma cópia. Você não tem máquina de xerox? Você não tem scanner? Como é que se faz cópia? À mão. Então, se pega aquilo e se copia. Se pega aquilo ali e vai copiando. Assim que se faz. Aí,
A igreja de Éfeso descobre que na igreja de Antioquia tem uma cópia de uma carta que Pedro enviou para a igreja de Jerusalém. O que acontece? Eles pedem também e fazem uma cópia, e assim vai. E hoje existem cerca de 5.700 fragmentos de cópias de textos do Novo Testamento. O Novo Testamento é o documento antigo que se tem mais cópias, que se tem mais testemunhos, que se tem mais registros e mais material preservado de toda a história. Então, ou seja, nessas cópias, pode ser que na reprodução dessas cópias tenha algum erro, alguma falha, porque na hora de copiar a pessoa, enfim, se confundiu, se perdeu alguma coisa, sim. Mas como você tem um número muito grande de cópias, você consegue comparar. Então você consegue pegar e dizer assim, olha, essa cópia aqui de Pedro, essa palavra aqui está desse jeito. Nessa outra cópia aqui está de um jeito diferente. Qual que está certo, qual que está errado? O que vai ser feito é pegar, então, o grande número de cópias que tem para ver qual que predomina. Olha, nós encontramos, sei lá, nós temos aqui 20 cópias da carta de Pedro. Somente em uma que está desse jeito, nas outras estão todas desse jeito. Então a probabilidade dessa uma estar errada é muito grande. E a probabilidade dessas outras estar certa é muito grande. Então, ou seja, ainda que nós não temos o original, existe toda uma matéria, toda uma disciplina aí chamada manuscriptologia que trabalha, que se empenha então em recuperar essas cópias e fazer esse trabalho então para descobrir quais são os melhores textos, quais são os textos que mais se aproximam do original. Então, ou seja, existem erros? Não. O que existe, às vezes, é uma necessidade de trabalho, uma necessidade de pesquisa, uma necessidade de sentar e estudar, e ler, e fazer pesquisa. Mas erro, não. Ela é inerrante. E infalível significa que a Bíblia não falha. Tudo aquilo que a Bíblia prescreve, acontece. Tudo aquilo que a Bíblia ela promete, acontece. Todas as profecias bíblicas, elas se cumprem. A Bíblia não falha em momento algum. Então, essa infalibilidade que a teologia católica coloca na tradição, na realidade, ela existe na Bíblia e não na tradição. É por isso que o Sola Escritura ele é muito interessante, porque eu mostrei para vocês, na nossa primeira mensagem sobre a Reforma, eu falei para vocês da história de vários papas que foram terríveis, foram homens devassos, homens perversos, que foram homens, assim, uma moral e um caráter totalmente duvidoso, e que, obviamente, como que você atribui a esses homens, então, uma infalibilidade? Não faz sentido. Agora, o que a gente faz não é medir a palavra de Deus por esses homens, e sim medir esses homens e todos os outros pela palavra de Deus. Porque é ela que é infalível, é a palavra de Deus que é inerrante, é essa palavra que é inspirada pelo Espírito, ou seja, que o Espírito conduz, que o Espírito guia os seus autores, é ela que não falha. Por quê? Porque o Espírito não falha. Não pode o Espírito Santo guiar alguém, conduzir alguém para uma coisa que está errado, porque se isso acontecer, ele não é Deus. E óbvio que a gente sabe que, né, o Espírito Santo é Deus, ele é divino. Então, a Bíblia, sim, ela é inspirada. A Bíblia, sim, é inerrante. A Bíblia, sim, é infalível. Não a palavra do Papa e muito menos a tradição da igreja, porque uma leitura rápida, uma pesquisada rápida, você vai ver que a tradição da igreja, ela se contradiz. Ora, uma coisa é válida, ora deixa de ser válida. Ora, uma coisa é verdade, ora deixa de ser verdade. Ora se faz uma coisa, ora não pode se fazer mais essa coisa. Ou seja, se essa tradição então é infalível, o que está certo? Quando podia ou quando não podia? Quando era de um jeito ou quando era de outro? Entende? A Bíblia não muda. A Bíblia não muda. A Bíblia é essa mesma coisa. Você achar isso, você pegar essas cópias aí de séculos atrás, do mesmo jeito, mesma coisa, não muda. Você não tem então na Bíblia um texto dizendo não matarás e atribuindo o assassinato como pecado, e lá na frente você vai achar um outro texto que vai dizer assim, matem, assassinem, porque não é pecado mais. Não, isso não existe. Isso não existe. Ela é fixa, ela é uma coisa só. E é por esse caráter então infalível e inerrante da Escritura que os reformadores, eles entenderam então que
se você tem somente a Escritura que não erra, somente a Escritura que não falha, se você tem então uma história aí da igreja que mostra que papas falharam, que mostra que concílios da igreja se contradizeram, que mostra que a tradição da igreja ela falhou, você tem uma escritura que não falha. E você tendo uma escritura que não falha, é somente essa escritura que é confiável para regular, para normatizar questões de fé. Então, os reformadores, eles colocaram a Bíblia num patamar acima da história, acima da tradição, acima da liderança, e tudo agora, tudo na religião cristã vai ser medido pela régua, pelo padrão da Bíblia e nada mais. O culto, como é que vai ser o culto então? O culto ele vai ser de acordo com a tradição? Não. O culto vai ser de acordo com o que a Bíblia prescreve que deve ter num culto. Como é que vai ser então a questão para ordenar pessoas ao ministério? É de acordo com o que a tradição traz? Não, é de acordo com o que a Bíblia traz. Nós vamos usar as duas cartas de Paulo a Timóteo, nós vamos usar as cartas de Paulo a Tito, nós vamos pegar aquilo ali como regra, e é aquilo que é regra, então, é daquela forma que se deve fazer. Como que se faz então na questão da criação de filhos, condução de uma família? É aquilo que a tradição traz? Não, é aquilo que a Bíblia diz. Nós vamos pegar lá Efésios, nós vamos pegar Gálatas, nós vamos pegar Colossenses, nós vamos pegar esses textos da Bíblia Sagrada que vão mostrar então como que deve ser feito, como que deve ser a condução da família, como que os pais devem se portar com os filhos, como que esposas se portam com maridos, maridos com esposas, pais com filhos, filhos com pais. É a Bíblia que vai normatizar. Batismo, a Bíblia que vai normatizar. A condução da igreja. A igreja vai ser conduzida como? Por uma pessoa só. A igreja, existe um líder que normatiza tudo na igreja, ou a igreja ela é uma comunidade? É a Bíblia que vai dizer, não é a tradição que vai mostrar. Então, ou seja, eles pegaram então o que o solo Escritura faz, é pegar a Escritura Sagrada e trazer ela para cá. Esse é o papel da Escritura. Não é mais aqui embaixo da tradição, não. A Escritura está aqui, ó. A Escritura é a regra, a Escritura é a base, a Escritura é o padrão, a Escritura é o cânon, a Escritura é o modelo. Isso é muito importante, isso foi muito importante, isso é muito importante, irmãos, porque isso não deixa as pessoas ficarem presas, então, à mercê da vontade dos homens. Que, como a própria Bíblia diz lá em Jeremias, enganoso é o coração do homem e desesperadamente perverso. É a Bíblia que coloca o homem de joelho. É a Bíblia que coloca o homem no seu devido lugar. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo revelado nas páginas da Sagrada Escritura que vai ser um antídoto contra toda a falta de moralidade, a falta de caráter que se teve na história da igreja. É a Bíblia que vai mostrar para a gente que a gente não é, então, o centro da vontade de Deus, que a gente não é, então, a última Coca-Cola do deserto, que a gente não é, então, o motivo da preocupação de Deus. Não. A Bíblia coloca a gente no nosso lugar. A Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. A Bíblia diz que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, todos se extraviaram. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que sem Deus nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e morto não faz nada. Já viu um morto fazer alguma coisa? Morto só. Até aquilo que acontece no corpo do morto não é ele que está fazendo. São germes, são vermes, são, enfim, outras coisas ali externas. Entende? Como que a Bíblia, então, ela vai mostrar, então, que o ser humano, ele não é bom como ele pensa, ele não é importante como ele pensa, ele é um miserável, ele é um pecador, ele é um perdido, precisa de salvação.
E essa é a importância da Escritura. Porque a Escritura ela chega e ela aponta o nosso pecado, ela nos senta no nosso devido lugar, ela coloca Cristo no lugar dele, no lugar de excelência que pertence a ele, coloca Cristo no centro, rebaixa o ser humano e mostra que todo ser humano, papa, pastor, padre, homem, mulher, criança, velho, estão todos na mesma condição, rebeldes, pecadores, perdidos. Todos carecem de Cristo, todos carecem da misericórdia de Cristo. Isso é fascinante, irmãos. Isso é fascinante porque a Bíblia vai regular o culto. A Bíblia vai mostrar a gente como cultuar. A Bíblia vai mostrar a gente como orar. A Bíblia vai mostrar pra gente, então, que a questão não é fazer longas orações, não é fazer orações na praça pública, levantando as mãos e levantando a voz. Ainda que isso na Bíblia tenha o seu lugar. Entende? A Bíblia ela corrige, a Bíblia conserta. A Bíblia ela conserta o percurso, ela conserta o caminho. A Bíblia ela corrige aquele veículo chamado coração do homem que estava então em queda livre no penhasco e no abismo. E a Bíblia mostra para esse ser que existe um Cristo que é o Salvador, que pode arrancá-lo dessa queda livre e salvá-lo. E é por isso que a Bíblia tem que estar então no seu devido lugar. E olha, eu sempre digo isso, a Bíblia tem resposta para tudo. É claro que você não vai encontrar na Bíblia um versículo específico para cada caso, mas você vai encontrar na Bíblia princípios gerais que podem ser aplicados a toda e qualquer situação, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o querer de Deus. E aí sim você vai agir, você vai se decidir, você vai se portar de acordo com esses princípios registrados na palavra de Deus. É isso então que os reformadores queriam dizer. É isso que significa o sola escritura. A Bíblia ter o seu papel. A Bíblia ser a norma. A Bíblia ser o padrão. Tudo que você for fazer, faça segundo a Bíblia. Tudo que você ouvir, compare na Escritura. Todas as pregações que eu fizer, compare na Bíblia. E se tiver algo que eu estiver pregando que for contra aquilo que está na Escritura Sagrada, não faça, não siga, proteste, porque não vale a minha vontade, vale o que está aqui. Tudo que você ouvir, tudo que você for instruído a fazer, compare com a Escritura Sagrada. É por isso que você precisa conhecer a Bíblia. Por isso que você precisa se debruçar nesse texto. É por isso que você precisa tirar tempo para estudar esse texto. Se deparou com coisas difíceis? Pesquisa. A era da internet facilitou muita coisa, então pesquisa, faça pergunta, corra atrás da informação, mas não deixe que talvez certas dificuldades te inibam, te impeçam de ter um contato com a Sagrada Escritura. Tenha contato com a Bíblia. Molde a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Crie os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Leve o seu casamento de acordo com a palavra de Deus. Leve o seu trabalho de acordo com a palavra de Deus. Mas para isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Você não conhece a palavra de Deus, você não toma tempo com a palavra de Deus, a reforma nada vai ter de importância na sua vida. Porque se você pega os principais reformadores, eles deram o sangue, literalmente, muitos deles, para que você tivesse acesso à Escritura Sagrada hoje, para não depender da interpretação do clero, para não depender da interpretação de uma elite manipuladora, mas para que você pudesse conferir. Gente, em Atos dos Apóstolos nós temos isso. Em Atos dos Apóstolos nós temos Paulo pregando e os irmãos lá de Bereia confirmando, pesquisando, vendo se aquilo que Paulo estava pregando estava de acordo com a Sagrada Escritura. E hoje nós temos total condição de fazer isso. Existem diversas versões da Escritura. Você tem Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida, NVI, Almeida Século XXI.
Nova Almeida atualizada, King James, nova versão na linguagem de hoje. Enfim, são várias versões, várias traduções diferentes. Você tem acesso gratuito ao texto bíblico no Google. Se você digitar versículo tal, a referência aparece no Google. A gente vive numa era onde o acesso à escritura é muito fácil e as pessoas não fazem um bom uso desse acesso. E o Sola Escritura é para isso. Questões de fé, Bíblia Sagrada. Salvação, somente a Escritura. Não, mas a igreja está dizendo isso. Não, o que a Bíblia diz? Mas a Ellen White disse isso. Esquece a Ellen White. O que a Bíblia diz? Mas o Joseph Smith disse isso. Esquece o Joseph Smith. O que a Bíblia diz? Mas o Bergoglio disse isso. Esquece o que o Bergoglio disse. O Francisco. O que a Bíblia diz? Mas o Russell disse isso. Esquece o que o Russell disse. O que a Bíblia diz? Mas o Calvino disse isso. Tá, o que a Bíblia diz? Entende? Entende a importância da Escritura Sagrada para a vida do cristão? Essa é a importância. A gente precisa, então, colocar na nossa vida diária a Escritura Sagrada no papel que ela tem, assim como esses homens lutaram e de novo deram o sangue, muitos literalmente, para fazer. Semana que vem, a gente vai ver a questão do sola fide, somente a fé. Quais são os desdobramentos? Quais que são os textos? O que significa só a fé? Será então que, porque é só a fé, eu não preciso fazer mais nada? Posso deitar na rede, balançar para lá e para cá e esperar a morte chegar, o Jesus vir? A gente vai ver todos os desdobramentos disso. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus nos ajude a colocar a palavra dele no devido lugar que ela deve estar. Que Deus nos ajude a levar a palavra de Deus a sério. Que Deus nos ajude a honrar esse movimento e esse sacrifício desses homens para que tivéssemos acesso à palavra de Deus hoje. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. Essa é a nossa mensagem de hoje. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor graça e pedir a ajuda dele. Senhor, estamos vendo a história da reforma, os desdobramentos teológicos da reforma a partir de agora. E hoje, Deus, podemos ver sobre o sola Escritura, o papel que a palavra do Senhor deve ter. Como que a palavra do Senhor é importante. Como que essa palavra inspirada pelo Senhor infalível e inerrante deve ter a primazia nas nossas vidas. E a oração é, Deus, que o Senhor nos ajude a que isso seja verdade, a que isso não seja somente um conceito no papel, na teoria, mas que isso possa ser prática na nossa vida. A palavra do Senhor acima de todas as coisas. A palavra do Senhor ser essa norma que determina o que fazemos, como fazemos. Que a palavra do Senhor possa ser essa norma que determina como vivemos. Que a palavra do Senhor possa ser essa norma que nos mostra quem somos, quem o Senhor é. Todas as implicações disso. Nos ajuda. Nos ajuda a ter tempo com a Tua palavra. Nos ajuda a termos apreço pela Tua palavra. Nos ajuda a estudarmos a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a colocarmos a Tua palavra no lugar de primazia que ela deve estar. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Até mais, irmãos. Deus abençoe sua vida.